Vamos nessa, meus queridos, seguindo com vocês aqui então, ó, nesse bloco, mais questões aí da parte de orientação espacial. Questõezinhas da banca FGV, enunciado dizendo o seguinte, olha. João foi a pé de sua casa até a casa de Maria. Para isso, ele caminhou 2 quadras para o norte, que ele deixa indicado aqui pela letra N, 1 quadra para o leste, que ele deixa indicado aqui pela letra L, mais 1 quadra para o norte, indicando aqui a letra N, e finalmente 2 quadras para o oeste, indicado aqui pela letra O. O caminho percorrido por João pode ser representado por NN, L, N, O, O. Então, ele andou 2 quadras para o norte, 1 quadra para leste, 1 quadra para o norte, 2 para o oeste. E aí, ele indicou então como NNLNOO. João voltou para casa percorrendo o mesmo caminho, só que em sentido contrário. Usando o mesmo tipo de representação, use S para representar sul, se necessário. O caminho de volta para a casa de João é representado por, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então, essa questão que tá aqui, eu vou fazer um desenho para ela, não tem aquela história do tá na dúvida, quer que desenha? Então, eu vou desenhar ela aqui para vocês, mas realmente não era necessário, porque a redação dela permitiria a chegar ao gabarito aqui sem ter que desenhar mesmo, tá? Mas só para visualmente ficar mais claro, o que aconteceu então foi isso. Vamos imaginar que eu tivesse aqui, olha, esse aqui como se fosse o ponto inicial, certo? Da caminhada aí do João. E aí ele fala, olha, ele caminhou 2 quadras para o norte. Então vou colocar aqui, olha, como se eu tivesse andado aqui, ó, 2 quadras, como se fossem essas 2 setinhas aqui, tá bom? 2 quadras para o norte. Aí depois ele anda 1 quadra para leste. Professor, desculpa, mas leste é o que mesmo? Tem algumas questões que eles até trazem ali a indicação da Rosa dos Ventos, tá? Para que não tenha dúvida nenhuma, mas é legal que vocês tenham noção, não dá para ficar contando com isso mesmo não, tá? Então, ó, é norte, sul, leste aqui para a direita e oeste à esquerda, tá? Se a gente for tomar essa visão aqui, né? Leste à direita, oeste à esquerda, o norte e o sul. Norte para cima, vamos colocar assim, e o sul para baixo, tá? E tem que saber isso. Direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, porque dentro da parte de orientação espacial, esse tipo de fala pode aparecer, tá? Então, ó, ele andou 1 quadra aqui para leste, então tá aqui, ó, 1 quadra para leste, perfeito. Depois, mais 1 quadra para o norte, mais 1 quadra aqui, ó, para o norte. E depois, 2 quadras para o oeste. 2 quadras para o oeste. Perfeito. O que o enunciado me garante? João voltou para casa percorrendo o mesmo caminho, só que em sentido contrário. E aí ele pede para usar a mesma representação e indicar o que seria o caminho de volta. Gente, como é o caminho contrário, é uma situação semelhante à do que a gente viu até no bloco anterior, né? Na questão do bloco anterior. Lembra que a gente resolveu a questão meio que de trás para frente? Isso é um raciocínio muito importante do ponto de vista lógico-matemático, e é um tipo de estratégia muito usado em questões da FGV, né? Você começar o problema de trás para frente. Então o que ele está propondo aqui é isso, agora você vai de trás para frente. Então o de trás para frente, nesse caso, traria a ideia de todas as direções opostas, né? Então se para chegar ele por fim andou oeste-oeste, para voltar ele andaria 2 então para onde? 2 para leste. Se para chegar ele tinha andado 1 para o norte, para voltar ele andaria então o quê? Para o sul. Se para chegar ele andou para leste, para voltar ele andaria para oeste. Se para chegar inicialmente ele andou 2 para o norte, ele teria que voltar andando 2 para o sul. Perfeito? Então, quando eu falei para vocês que vocês poderiam resolver essa questão sem nem ter que colocar o desenho, é porque se você tem realmente a noção espacial do que aconteceu, né, do caminhar, quando o cara propõe assim, então agora você vai voltar pelo mesmo caminho. Ora, então você vai voltar fazendo tudo ao contrário, né? Sempre que você vai de um lugar para outro, né, e volta, né, quando você volta fazendo tudo ao contrário do que você fez quando você foi. Perfeito? Então,
era simplesmente você entender que, então, poxa, como eu fui norte, norte, leste, norte, oeste, oeste, era entender que a partir daqui, só que aí é que estava o detalhe, a partir daqui você voltava trocando tudo. Então, esse oeste ia se transformar num leste, esse oeste ia se transformar num leste. Agora, sabe quem que pode ter feito sem colocar o desenho no papel e ter errado? O candidato que fez assim, então, eu voltaria fazendo isso, olha. Leste, leste, sul, oeste, sul e sul. Aí, olha aqui, ó, a letra A. A letra A está exatamente assim, ó. Sul, sul, oeste, sul, leste, leste. Não é não, ó? Olha aqui. Só que aí você não estaria voltando ao caminho, muito pelo contrário. Olha como que essa letra A é louca, né? A letra A, se você marcou ela, é porque é como se você entendesse que do ponto que você estava, você está indo para um lugar completamente diferente. Você está indo para o lado oposto, você está fazendo tudo ao contrário. Se você quer voltar, é a partir daqui, ó. Então você tinha que redigir o seu caminho de volta assim, ó. Leste, leste, esse norte ia se transformar num sul. Ó, você está voltando tudo ao contrário. Então, o seu leste passa a ser um oeste, o seu norte passa a ser um sul e o seu norte passa a ser um sul, ok? Gabarito é a letra E. Leste, leste, S, que é o sul, oeste, sul e sul. Gabarito é a letra E. E no desenho é como se fosse isso, ó. Agora eu vou voltar fazendo isso, ó. Leste, leste, ok? Venho para a região sul, depois eu vou para o oeste, vou para a região sul e vou para a região sul. Tranquilo? Leste, leste, sul, oeste, sul e sul. Gabarito letra E. Próximo. Cuidado com essa, tá? Rafael fez um certo percurso partindo do ponto A da figura a seguir, andando apenas sobre as linhas do quadriculado e fazendo diversos movimentos em sequência. A unidade de movimento de um percurso é o lado de um quadradinho. Tomem cuidado com essa informação. Cada uma das 4 letras a seguir representa um movimento de uma unidade em cada uma das 4 direções. N é norte, S é sul, L é leste e O vai ser de oeste. Rafael fez em sequência os movimentos representados pelo código LLN, e aí ele coloca LLN, LLLNNO, NLN, chegando ao ponto B. Um código que permite a Rafael sair de B e chegar em A é, e aí vem aqui as alternativas, ok? Então aqui, vamos lá. O Rafael fez esse percurso partindo do ponto A. Ele chama a atenção que ele vai andar apenas sobre as linhas do quadriculado, então é para você não vir com um papinho de mas aí o Rafael pode andar fazendo isso. O Rafael pode andar aqui pelo meio do caminho para chegar lá no... Não, ele só vai andar o quê? Pelas linhas, ok? Aí ele chama a atenção que a unidade de movimento é o lado de um quadradinho. Isso porque, quando a gente falar de movimento, nesse segmento aqui, por exemplo, olha, você tem que entender que foram 2 movimentos. Isso era importante, tá bom? Ele deixou marcado aqui, olha, a unidade de movimento é o lado de um quadradinho. Porque senão você pode falar assim, então eu andei para cá, ó, aí aqui eu andei uma para leste. Não, se você passar por esse pedaço daqui, você está andando 2 para leste. Por quê? Porque a unidade é o lado de um quadradinho. Então é como se aqui, olha, eu tivesse, ó, 2 lados, tá vendo? 2 movimentos. Eu contaria 2 movimentos para percorrer esse segmento. E aí, gente, ele coloca, olha, o Rafael fez em sequência os movimentos representados por esse código. Então agora, paciência, vamos lá, ver o caminho aí que o Rafael fez. Então, olha, ele andou leste, então vamos começar, partindo de A, ele andou leste, ok? Vamos riscando aqui. Depois ele andou leste de novo. E aí na hora de resolver esse exercício, lembra que você tem que fazer essa questão que está aí de caneta, né? Porque dificilmente a FGV deixa que vocês utilizem lápis, então isso aí é tudo de caneta, perfeito? Então, na hora de resolver o exercício, treinem assim, né? Com um lapisinho aqui, didaticamente, eu vou refazer depois, né? Eu vou apagar para que a explicação fique mais clara possível, mas lembre-se da realidade, tente treinar aí o mais próximo da sua realidade, que é resolver esse exercício daqui com caneta, tá? Então, ó, leste, leste, ó, leste, leste,
norte. Então tá aqui, ó, norte. Depois, leste, leste, leste. Ó, cuidado aqui, tá? Leste, aí lembra. Leste, leste. O candidato que chegou aqui e meteu um leste aqui, errou. Aqui, ó, a unidade de movimento é o quadradinho, é o lado do quadradinho. Então aqui, ó, são 2 movimentos para leste. Então, 2 para leste, 1 para norte, 3 para leste. Depois, 2 para o norte. 2 para o norte. 1, 2. 2 para o norte. 1 para oeste. 1 para oeste. Oeste está aqui, ó. 1 para oeste. Depois, norte. Norte. Depois, leste. E depois, norte de novo. Perfeito? Então, o Rafael saiu do ponto A e chegou a esse ponto aqui. Perfeito? O Rafael vai parar nesse ponto aqui. O que ele quer de vocês? Ele quer um código que permite a Rafael sair de B e chegar em A. Por que eu coloquei essas duas questões em sequência aqui no curso? Porque nessa questão anterior, ele falou que o João voltou para casa percorrendo o mesmo caminho em sentido contrário. E por isso que eu falei que essa questão que está aqui era uma questão que, se você tivesse percebido qual foi a sacada dela, você talvez nem precisasse ter feito desenho. Porque nessa que está aqui, ele falou que é só para voltar percorrendo o mesmo caminho, em sentido contrário. Nessa que está aqui, filhão, não. Nessa que está aqui, o negócio é o seguinte, é um código que permite a Rafael chegar de B e sair de B e chegar em A. Isso porque, gente, existem vários caminhos diferentes. Existem vários caminhos diferentes que eu possa sair de B e chegar até A. Um deles seria o de fazer o caminho contrário, mas o examinador não te deu essa colherzinha de chá de simplesmente entender que o Rafael vai voltar de B até A fazendo o caminho contrário, como foi na questão anterior. Então, nessa que está aqui, eu vou ter que usar as alternativas. Por quê? Porque são várias possibilidades diferentes. É uma situação ainda diferente daquela que a gente fez no bloco anterior. Lembra lá daquela que a gente fez da mesa e que a gente achou várias disposições e que eu falei para vocês que não é para ficar contando com as alternativas? Aqui ele deixa claro, assim, olha, um código, aqui ele mesmo deixa em aberto, assim, olha, eu preciso de um código. Isso é por quê? Porque vão ter vários caminhos, certo? Aqui eu não tenho uma situação só para amarrar. Aquela questão do bloco anterior lá das mesas, com a leitura do enunciado, da forma como ele coloca, ele dá a entender que teríamos que seguir aquele, né? Se naquela questão da mesa ele tivesse colocado algo do tipo um possível, né? Uma possibilidade, aí tudo bem, a redação teria ficado perfeita. Então aqui, a redação da questão já deixa isso, olha, um código que permite. Então é dando a entender o seguinte, olha, me mostra um, mas sabendo que existem vários outros. Então por isso que aqui as alternativas vão ser decisivas, porque se você resolver tentar adivinhar qual que foi o caminho de B até A, se com as alternativas já vai cansar, sem elas você pode desistir, né? Então aqui, se você fosse, olha, não vou olhar todas não, tá, gente? Porque senão a gente gastaria muito tempo mesmo. Você vai perceber que essa questão que está aqui, ela realmente não é uma questão complexa, não tem fórmula, não tem cálculo, você não tem que decorar nada, você tinha que ter uma paciência gigante para poder dar conta de encontrar o gabarito que ele queria. E tem um ponto que é interessante nas questões da FGV, que de maneira geral, claro que isso sempre pode mudar, mas de maneira geral, o que a gente percebe nas provas da FGV é que eles trocam a ordem das questões. Mas a ordem das alternativas, ela permanece a mesma, o que é justo, diga-se de passagem, né? Porque quando a gente pega aquelas provas que as alternativas são trocadas, se para um caderno de provas, por exemplo, o gabarito é a letra A e para o outro é a letra E, isso de alguma maneira poderia beneficiar um candidato. Então a FGV, de maneira geral, é justa até nesse ponto, que eles trocam a ordem das questões, mas a ordem das alternativas para todos os candidatos costuma ser a mesma. Então aqui, mesmo, né, qualquer candidato testaria, por exemplo, vou testar a letra A. Então todo mundo ia testar a mesma letra A. Então aqui, vamos lá. Vou fazer a letra A, só para te mostrar, tá bom? Se ele fosse fazer o caminho, então, de volta, seguindo isso aqui, ó, oeste, andando então para oeste. Vamos lá, então. Ó, oeste, saindo de A e andando para oeste. Oeste. Depois, sul, sul.
Então, oeste, sul, sul. Aí ele vai andaria de novo para oeste. Oeste, oeste, ó, oeste, oeste, oeste. Aí ele teria que andar para o sul. Quando ele viesse andar para o sul, não ia ter jeito. Certo? Então a letra A cai por terra nesse ponto aqui, ó. Porque aí ele não pode andar aqui, ó, para o sul. Não teria como ele andar para o sul, certo? Então a letra A não fecha, tá bom? Letra A não fecha. Vou fazer mais uma, letra B, só para te mostrar, ó. E aí depois eu mostro a correta. Letra B seria oeste. Então vou aqui de verdinho agora, tá bom? Ó, oeste, oeste. Tá aqui, oeste, oeste. Sul, sul. Ó, sul, sul. Oeste, oeste, sul, sul. Depois andaria oeste de novo. Oeste. Depois, sul e sul. Ok. Sul e sul. E por fim andaria oeste, oeste. Oeste, oeste. Não deu. Beleza? Eu não voltei ao ponto que estava antes. Faltou aqui, ó, um sul aqui na letra B, né? Se ele mete um sul aqui na letra B, o gabarito seria esse, só que aí ficou faltando, tá? O gabarito, se não me engano, vai ser a letra E. Vou fazer com vocês aqui a letra E, vou deixar indicado aqui, ó, com esse azul, o caminho da letra E. Ó, oeste, aí eu vou apagar as outras, tá? Para didaticamente ficar organizadinha a explicação. Pronto. Então, ó, letra E ficaria assim, oeste, oeste. Tá aqui, ó, oeste, oeste. Sul, sul, oeste, sul e sul. Depois, leste, tô aqui, ó, oeste, oeste, sul, oeste, sul, sul, leste. Sul, depois, oeste, oeste, oeste. Isso, ih, peraí que eu fiz alguma coisa errada, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. Rapidinho, porque se for essa mesmo aqui, ó, eu fiz algum caminho aqui errado, aguenta aí, tá bom? Porque vai ser a letra E mesmo, não vai? Isso, ó, vai ser a letra E, então vem cá, ó. Oeste, oeste, sul, então, ó, oeste, oeste, sul, depois oeste de novo, deixa eu fazer o caminho certinho aqui, ó, oeste de novo, depois sul e sul, beleza, sul e sul, aí depois anda para leste. Eu tinha esquecido de descer um sul aqui, né? Anda para leste, anda para o sul, tá aqui, ó. Depois, 3 para oeste, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 3 para oeste e depois para o sul, perfeito? É isso aqui, ok? Aí é um dos vários caminhos que a gente simplesmente poderia tirar para essa situação que ele propôs aqui. Então essa que tá aqui não tem jeito mesmo não, tá bom? Essa que daqui você dependeria das alternativas, até pelo que ele coloca. Olha, um código, é para dar a entender assim, me mostra um dos vários que a gente poderia criar, perfeito? Então o gabarito para essa que está aqui, letra E, letra C e D, depois de curiosidade, se você quiser testar, você vai perceber aí algum ponto ali de falha, tá? Teria algum ponto aqui na resolução que eu estava colocando, que eu andei para leste, né? Deve ter sido aqui, olha, que ao invés de andar para leste, eu fui para oeste, aí estava indo aqui para outra direção, mas está feita aqui a correção, gabarito é letra E. Tranquilo? Maravilha, vamos a mais uma. Olha essa. A figura a seguir foi desenhada sobre um papel quadriculado. O papel não aparece na figura. Assinale a opção que indica o número de quadrados que aparece nessa figura. Ah, não, Bruno, é sério? É isso. Aí você vai falar assim, o que pode ser questão de orientação espacial? Isso aqui, né? Divisão de figuras, certo? Então, isso aqui pode entrar, né? Como pode ser justificado por vários pontos, né? Por outros pontos do edital, mas é uma questão em que você tem que ter uma noção espacial, uma visão geométrica, perfeito? E aí, meu amigo, é isso. Conta aí pra mim quantos quadradinhos que você está vendo nessa figura. Tranquilo? Ó, eu já vi questão desse tipo aqui, organizado pela ESAF, concurso da Receita Federal, e era isso, tá? Para o candidato chegar e contar. No nosso caso aqui, contar quadradinhos, perfeito? Então, e aí, o que você acha desse tipo de questão? Gosta, não gosta? Eu particularmente acho que é uma questão que eu, né, às vezes vejo que ela pode ser injusta porque pode pegar um candidato ali que não necessariamente tenha se dedicado ao conteúdo, mas ao mesmo tempo,
sabe, sei lá, que tipo de percepção que o examinador está querendo, né, tá querendo avaliar. E aí, realmente, é um tipo de questão que você não tem que ter uma noção teórica aprofundada para acertar. É mais uma questão de percepção, rapidez, agilidade, raciocínio, segurança. Tem outras habilidades, né, que podem estar por trás aí, além de simplesmente ser um bom candidato de raciocínio lógico-matemático. Então, deixa eu te mostrar. Vejam, ó, a gente vai ter, primeiro, esses quadrados aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito? Ó, estou fazendo referência a esses aqui, ó. 1, 2, 3 e por aí vai. Perfeito? Então, ó, nós temos aqui 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois, vamos falar aqui desses maiores, ó. Tem esse aqui, 1. Tem esse aqui, outro, mas quer ver um grande que era perigoso vocês se esquecerem? Esse aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó? Que isso aqui também é um quadrado, tá vendo, ó? Nessa tal questão da ESAF que eu comentei, a gente tinha uma situação semelhante a essa. Era muito comum a galera se esquecer desses aqui, ó, que ficam nesse meio, né? Porque aí você olha assim, ah, aqui tem um quadrado, aqui tem outro. Isso, mas aí aqui também tem mais um, tá? Então a gente tem mais 3, perfeito? Ó, um outro que a gente tem, claro, esse aqui, ok? Ó, esse aqui é mais um quadrado que a gente ainda não tinha contado. Então, ó, tem mais esse aqui, certo? Temos esses pequenininhos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo aqui, ó? Ó. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, tem mais 4. Perfeito? Quantos que a gente achou até agora? 11, 12, 16. E tem esse aqui, né? Que eu não tinha contado ainda. Perfeito? Então, ó, repassando, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que são esses 8 aqui, ok? Deixa eu colocar mais um aqui, ó. Os três que a gente contou ali depois foi esse 1, esse aqui 2 e esse aqui 3, perfeito? Esse 1 que eu contei aqui, ó, foi esse 1 aqui, ó. Mais um aqui, isso aqui conta como um quadrado, tá? Brunão. Isso aqui não é um quadrado, não. É um quadrado, ó. Perfeito? Isso aqui é um quadrado, só que ele tá, vamos dizer, tombado, vamos dizer assim, né? Mas é um quadrado, tá, gente? Isso aqui é um quadrado. Perfeito? Isso aqui é um que eu imagino que alguém talvez possa ter descartado por conta da forma como ele colocou, né? Como ele deitou meio que esse quadrado, talvez o candidato tenha deixado ele de lado, sem preconceitos, tá? Sem preconceitos, tá bom? Esse aqui, ó, é um quadrado, viu? Os 4 pequenininhos, 1, 2, 3, 4. E esse que tá aqui, ó, que é um quadrado também, tá bom? 8 mais 3, 11, 11 mais 1, 12, 12 mais 4, 16, 16 mais 1, 17. Gabarito foi a letra E. Fechado? Tá vendo aí? As habilidades que eles podem testar de vocês, sem ser necessariamente de contas. FGV, tá? Isso aqui vai muito para aquele lado do psicotécnico, né? Alguns testes aí psicotécnicos, FGV de vez em quando vem com questões, não só FGV, né? Como outras bancas também às vezes trazem essas questões meio estilão psicotécnico, tá bom? Um forte abraço para vocês, tá entregue aqui esse bloco. Valeu!